Boa tarde. Eu sou o pastor Raul Nogueira, para quem não me conhece, e seja bem-vindo se você está aqui pela primeira vez. Aqui é o Focando Vidas, dentro do Ministério LVO Luz e Vida aos Orientais. Bem, como temos feito nas quartas-feiras, nós temos sempre estudado um tema, e o tema que nós estamos trabalhando, estamos desenvolvendo, são exatamente as 7 igrejas. Olá, Ângelo. As 7 igrejas do Apocalipse. Nós já temos estudado cada uma delas, tem sido realmente muito importante, muito interessante. Boa tarde, Ângelo. E nós vamos dar continuidade a isso. Muito bem. Nós queremos que você esteja aí pegando a sua Bíblia, né, um caderno para anotar. E hoje nós vamos estar estudando uma igreja bem importante. Vamos tirar muitas coisas lá de dentro. Então seria muito bom você estar preparado para anotar, tá bem? Antes, como sempre fazemos, nós vamos estar orando. E se você que está entrando agora tiver um pedido de oração, você pode colocar. Entrou mais pessoas aí, não estou identificando quem seja, não sei se é Irazeni, pode ser, não sei. Te conheci por uma fotografia bem pequenininha, Irazeni. Que bênção te ver, tá? Que bênção. Então, e nós estamos aqui sempre, toda quarta-feira, todo sábado nós estamos juntos, ok? Quarta, 17h30 e no sábado, às 18h30. No sábado nós estamos desenvolvendo um tema que vem desde Gênesis. Nós estamos explorando livros das Escrituras. E começamos lá por Gênesis, capítulo 1, versículo 1, e estamos em Êxodo, ok? Muito bem, nós queremos... Olá, Oscar. Gostei que a sua esposa está já melhor, hein? Muito bom, que Deus abençoe. E nós gostamos sempre de mencionar o seguinte: algumas pessoas chegam atrasadas, chegam depois, muitas vezes nem conseguem entrar. Então, nós temos o nosso YouTube. YouTube Raul Nogueira Canal. Nós terminamos de fazer aqui ao vivo e nós já preparamos e colocamos lá. Entre sempre no playlist. Playlist tem todos os temas, né? Se você colocar playlist, você vai ver diversos temas que estão ali que você pode entrar e realmente desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem dado em termos de palavra, ok? Tem outras coisas também sobre Israel, tem várias lives de Israel contado por uma pessoa que vive em Israel e que ela está sempre mencionando coisas novas, tá bem? Então, você pode entrar ali também. Ok, nós vamos estar orando. Se você tem algum pedido de oração específico, então você pode colocar e nós vamos estar orando por você agora. Vamos estar orando por outros, pedindo realmente que Deus esteja agindo de maneira poderosa, soberana, tá bem? Então, se você tem, já coloca aí. Se não tem, então acompanhe conosco e vamos estar orando juntos. Tá joia? Ângela, Ângela, que bênção. Que bênção, filha. É sempre bom a gente ver gente amiga, né? Irmãos que já nos acompanham há muito tempo, há muitos anos. E eu gostaria que você estivesse, então, agora intercedendo pelas pessoas que eu vou mencionar, muitas pessoas doentes, ok? Aliás, vamos orar também pela Irazani. Não sei exatamente como ela está, eu sei que ela fez algumas cirurgias e espero que esteja tudo maravilhoso, tá bom? Então vamos orar. Grandioso Deus, o Deus da vida, o Deus que criou todo o universo pelo poder da sua palavra e sustenta tudo. Tudo foi criado pelo Senhor e para o Senhor. E nós te louvamos e te agradecemos porque tu és um Deus minucioso, um Deus zeloso daquilo que lhe pertence. E o Senhor escolheu a tua igreja,
cada membro dessa igreja. A tua palavra diz lá em Efésios 1:4 que cada um de nós que fomos lavados e purificados no sangue do Cordeiro, fomos escolhidos antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. E isso realmente aconteceu conforme o capítulo 1, versículo 13, quando cremos e fomos selados pelo teu Espírito. Obrigado, Senhor, porque nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados e o Senhor nos deu vida. E quero apresentar agora, Senhor, várias pessoas que necessitam da tua interferência. E quero começar pela própria Irazeni, que fez algumas cirurgias, Senhor. Ela nos acompanha desde que eu era adolescente. Ela é uma amiga, irmã, que caminha conosco há tantos e tantos anos. Então, Senhor, que tu possas estar agindo poderosamente na vida dela. Nós não sabemos exatamente como está, mas cremos que está bem. Quero pedir pela Rebeca, Senhor. Rebeca, apareceu um câncer no seu pulmão e ela estava tendo alguns problemas no seu coração. E o coração parece que já está bem melhor e ela já está fazendo a quimioterapia e cremos a Deus que ela será curada em nome do Senhor Jesus. Pedimos, Deus, pelo Sebastião e também pelo Davizinho, duas crianças, uma que teve uma operação na cabeça de câncer e a outra que nasceu sem o tônus muscular. Guerreiros, desde que são pequenininhos, hoje eles estão retomando, estão reaprendendo a caminhar e falar. Que o Senhor continue abençoando a cada um deles. Peço, Deus, que o Senhor restaure também a Du, aqui da Igreja Batista Nova Aliança. Ela pegou uma pneumonia, mas graças ao Senhor já está se recuperando. Então, que o Senhor possa restaurá-la por completo. Também te peço pelo pastor Antônio Carlos Correia. Deus, o Senhor mesmo sabe que ele fez o exame com respeito à próstata. Pai, que não seja nada, que não tenha nenhum problema, que não tenha câncer e que possa ser simplesmente tratado. O teu servo, Deus, precisa continuar em energia para poder continuar o trabalho que ele está fazendo na Igreja Batista Regular Filadélfia. Também te peço pelo Tom Zé. Deus, ele também tem feito alguns procedimentos depois que ele já fez cirurgia da próstata. Então ele está em recuperação. Que o Senhor possa guardá-lo, Senhor, recuperá-lo, para a honra e glória do seu nome. Deus, eu te peço pelo Francisco, Senhor, Cardoso, Chiquita. Ele também teve problemas, Senhor, na cabeça, no pulmão e em outra parte do corpo. Que o Senhor possa restaurá-lo, Senhor, completamente. Que ele possa ser curado, meu Deus. Que eu te peço que o Senhor intervenha de forma sobrenatural. Peço, Pai, por cada pessoa que está passando por problemas, por conflitos familiares, pessoas que muitas vezes dentro do seu lar estão tendo problemas seríssimos, Senhor. Servos de Deus que muitas vezes não estão tendo um comportamento bíblico, seja com a esposa, seja com o marido. E nós temos acompanhado alguns, Deus, e ficamos muito tristes, porque muitas vezes aparentam uma coisa, mas fazem outra. Então, Pai, que Tu possas estar revelando o pecado oculto e que a pessoa que estiver cometendo erro possa se arrepender e acertar. Sabemos, Pai, que na época de hoje há muita disputa dentro de casa, em termos de quem é o melhor, quem é o maior, quem é o mais importante. E isso é totalmente contrário à Tua palavra. Então,
entrego todo e qualquer conflito familiar nas tuas mãos. Peço, meu Deus, pela total recuperação também do nosso irmão aqui, pastor Maurício. Ele está com possibilidades de ter tido dengue, mas aparentemente não foi, mas tem que estar aguardando para que faça um outro exame mais à frente, se for necessário. Quantas pessoas, meu Pai, que estão doentes, estão precisando do Senhor. Então, eu te agradeço, Deus, por essa maneira que temos hoje de entrarmos e falarmos e pedirmos intercessores. Peço pelo Eduardo, Deus, que é um missionário no Peru. Ele está precisando, Deus, de pessoas, de missionários que trabalhem com ele ali. Ele está fazendo realmente um grande trabalho. E também ele está precisando de recursos financeiros. Que o Senhor possa estar levantando pessoas para estar dando a ele mensalmente. Ele está com recursos muito baixos, muito pequenos, Senhor. Também agora quero te pedir pelo Brasil, Senhor. Oh, meu Pai. Sabemos, ó Deus, que está havendo uma luta espiritual aqui dentro desse país. E nós sabemos, ó Pai, que temos aí dois grupos totalmente diferentes. Então, que cada irmão, cada irmã possa estar vendo qual dos dois lados, ó Deus, tem a tendência de estar fazendo algo mais de acordo com a Tua palavra. Protegendo a família, não a aborto, não a drogas, não a perseguições da igreja e outras coisas mais, Senhor, que o Senhor realmente coloca na sua santa palavra. Entrego a Ti, Deus, o comando de tudo, mas mesmo, Senhor, não importa o sistema que entre, não importa. O Senhor está no controle absoluto do Brasil e do mundo. É o Senhor que decide, é o Senhor que faz. Muitas vezes o Senhor permite que alguma coisa aconteça não muito agradável para que aqueles que são teus servos se quebrantem diante de Ti de verdade. Hoje nós estamos num momento da história da Tua igreja, numa fragilidade doutrinária que eu nunca vi. Então, que o Senhor possa agir de maneira poderosa. Estamos te agradecendo já, se for realmente o resultado que nós esperamos, que realmente a Tua igreja possa louvar de verdade e agradecer de verdade. E se não for, que ela também te louve e que te adore, porque independente do resultado, o Senhor continua sendo Deus, o Senhor continua sendo bom. Nos alegramos por todos esses que estão aqui. Agradecemos ao Pai pelo Roberto, Senhor. A Erazeni fez 2 cirurgias de câncer e uma prótese no joelho e ela está ótima, aleluias. E eu quero te pedir, Senhor, pela Anne também que está aqui, por todos que têm entrado, o Roberto, e para a Eliane. A Eliane estava ontem com problemas na coluna, Senhor, que o Senhor possa pôr a tua mão de poder sobre ela. Em nome do Deus vivo, nós colocamos esse tempo aos teus cuidados. Ah, Senhor, me dirija, porque sou falho, sou limitado. Então, que aquilo que eu vou falar esteja realmente de acordo com o significado que o texto tem. Não permita que eu faça qualquer coisa contrária à tua palavra. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, grande abraço. Olha, está a Milene. Tem tanta gente que está entrando, graças ao Senhor. Queridos, vocês que estão entrando, alguns talvez nunca entraram também lá no meu canal, é só entrar, se inscreve, Raul Nogueira Canal. Nós já estamos com mais de 22 mil pessoas que estão visualizando, mas a parte de inscrição, eu acho que você já fez isso também, você entra, assiste algo que você até gostou, mas não se inscreve. Então, se inscreva, coloque seu ok se você gostou e compartilhe, tá bom? Ok, irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor e
O Roberto está dizendo que ela está bem, graças ao Senhor. E parabéns, Roberto. Parabéns que você já arranjou emprego, hein? Que bênção. Muito bom. Foi muito bom. Bem, última reunião que nós tivemos, nós estudamos sobre a igreja, que é o tipo do arrebatamento. A igreja do arrebatamento, que é a Filadélfia. E nós expusemos, e se você perdeu, é só você entra lá no YouTube e procura, ok? As 7 igrejas do Apocalipse, lá no playlist, e você vai realmente ver algo maravilhoso, o que o Senhor nos fala a respeito, tá bem? Roberto, glória a Deus mesmo, muito bem. E na Filadélfia, nós vimos que realmente, como a Filadélfia era uma igreja pequena, mas que realmente fazia aquilo que o Senhor queria, o Senhor mesmo disse que, no versículo 10, lá do 3, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Bem, eu não sei o quanto você conhece de escatologia, mas se não conhece muito, entra lá no nosso canal e procura a escatologia. Nós fizemos um estudo versículo a versículo de 1ª e 2ª Tessalonicenses e de Apocalipse. Então aí você vai se inteirar bastante a respeito disso, tá bem? A Eliane está aí. Boa tarde, Eliane. A Luziane, Lu, dá um abração no maridão. Deus abençoe. Muito bem, hoje nós vamos estar falando sobre uma igreja, a igreja que vai ficar. Uau! A igreja que vai ficar. Nós estamos aí com igrejas abarrotadas, eu tenho falado isso muitas vezes, vou continuar falando. Temos igrejas abarrotadas de mortos espirituais. Igrejas com 2.000, 3.000, 10.000 membros, mas que na verdade não pregam e não vivem o evangelho. As pessoas simplesmente são verdadeiros zumbis no sentido espiritual. Pensam que estão vivos, mas estão mortos. A própria palavra de Deus em Efésios 2 fala: vós estavais mortos em vossos delitos e pecados, e ele vos deu vida. Mas tem muita gente que está dentro dessas igrejas, ouvindo um blá 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 de falsos mestres, falsos pastores, e continuam mortos. Então, no meio disso, tudo que vai ficar, vão ficar as pessoas do tipo chamado Laodiceia. A palavra Laodiceia significa governo do homem. Deus está do lado de fora. Deus está do lado de fora. Então, nós vamos estar acompanhando agora e vamos perceber que os tempos que nós estamos vivendo são tempos do fim. Nos últimos dias, muitos se apostatarão da fé para obedecerem a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. E isso está lotando as igrejas, porque não se fala mais de pecado, não se confronta mais as pessoas, elas querem ouvir aquilo que agrada o ouvido. Quando são confrontadas e aquilo que está sendo pregado não está de acordo com aquilo que ela diz que gostaria de ouvir, coisas amenas, agradáveis, elas simplesmente se mandam, saem, fogem. Por quê? Porque ou não nasceram de novo de verdade em Cristo, ou são pigmeus espirituais. Eles estão buscando somente as coisas que agradam o seu coração, agradam a sua própria vida. Mas, aqui nesses estudos que nós fazemos, nós não falamos aquilo que vocês querem ouvir. Nós falamos aquilo que a palavra de Deus diz. E quando eu abro a palavra e exponho, eu mesmo me arrepio, porque eu sou confrontado. Antes de confrontar vocês, eu sou confrontado. E aqui começa, e eu quero que vocês acompanhem e prestem bastante atenção. Bom, primeiro, quando fala de Laodiceia, era uma cidade a cerca de mais ou menos 145 quilômetros de Éfeso, não é? E 72 quilômetros de Filadélfia. Então, são igrejas mais ou menos próximas. E essa estava sob total governo romano.
E ela tinha algumas características bem interessantes. Essas características nós vamos estar trabalhando com elas e vamos ver. E era uma cidade que ela tinha algo peculiar. Ela era realmente procurada por questões de vista e também de vestimenta. Eram pessoas, comerciantes, muito bem, assim, em termos financeiros, uma cidade próspera, tremendamente próspera. Era uma cidade que realmente a sua produção de lã era tremenda e alcançava muitos países. Vinham mercadores de longe para buscar não só os seus remédios para a parte de visão, como também a parte de vestuário. Então, era um centro farmacêutico. E nós vamos agora ver, eu sempre digo, o Senhor coloca sempre algo que foi falado para o Senhor Jesus, ali no capítulo 1, e depois ele vai começar a fazer alguma analogia com as coisas que realmente essa cidade tinha. E olha, essa turma vai tomar um susto, porque o arrebatamento virá. Eu sou pré-tribulacionista. Eu creio baseado na palavra. Se você tem alguma dúvida, entre em escatologia ou estude a igreja de Filadélfia, que nós já colocamos. Eu creio, e isso eu estudo há 43 anos, que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Só que uma coisa, o sistema está sendo montado para o surgimento da besta do Apocalipse. Veja bem, o mundo inteiro, de forma global, vai começar a ter problemas em todas as áreas, seja social, política, alimentação, militar, religiosa, todas as áreas. E vai começar realmente a ter problemas seríssimos, que vai necessitar o surgimento de um líder mundial. Então, esse líder mundial, ele só não se manifestou ainda porque a igreja ainda está aqui. Mas a hora que nós sairmos, na hora que formos arrebatados, então o anticristo se manifesta. E aí, infelizmente, o grupo de igrejas que tem características da Laodiceia, membros da igreja, quando a gente fala de igreja, não falamos de prédio, nós estamos falando de pessoas, organismos vivos. A igreja é um organismo vivo, de pessoas que tiveram experiências pessoais com Jesus. Então, isso é a igreja. E essa igreja viva, ela se reúne num lugar. Preste atenção. Ao anjo da igreja em Laodiceia, ao pastor, escreve estas coisas. Diz o Amém. Quando se fala de Amém, está se falando alguém que tem autoridade para cumprir aquilo que foi determinado. Normalmente, quando você tem um pedido e nós colocamos um pedido, todos vocês digam o quê? Amém, ou seja, assim seja. Esse é o próprio amém. Nós pedimos, mas o amém é o próprio Senhor Jesus. Então, aqui diz, estas coisas diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Por isso que a palavra fala no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas. E as trevas não prevaleceram contra ele. Então,
Só nesse trechinho já sabemos que o verbo, Logos, que é o próprio Cristo, o próprio Jesus, ele é Deus, ele é o Criador de todas as coisas. As pessoas pensam que é o Pai, né? Mas o nosso Deus é um só Deus em três pessoas, com funções diferentes. E a segunda pessoa da Trindade é quem criou todo o universo. Muitas pessoas pensam que foi o Pai. Não. Quando houve a criação, Pai, Filho e Espírito Santo estão nela, mas o braço do Senhor foi quem criou todas as coisas, que é o Verbo. E ele realmente não só criou tudo, mas ele criou tudo para ele e sustenta tudo. Esse é o nosso Jesus, que estava no mundo, o mundo havia sido feito por ele, mas o mundo não o recebeu. E lá embaixo em João diz: e o Verbo, que é Deus, Criador, vida, luz, se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória como glória do unigênito Filho do Pai. Então, ele está falando dele. Assim, estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras. Então, aqui já começa algo. Esse nosso Deus, que é onisciente, onipresente, onipotente, ele está passeando no meio das igrejas e tem na sua mão direita os pastores. Olha a responsabilidade. Muitos pastores vão tomar susto. E ele conhece tudo. Quando você entra lá em Hebreus 4, lá bem claro, que ele sonda os nossos corações e conhece as nossas motivações. Tudo que pensamos em fazer, ele sabe, antes que você faça. Então, ele fala: conheço as suas obras. Então, ele sabe tudo a respeito de Laodiceia. Muito bem. Então, ele diz assim: conheço as tuas obras, que nem és frio, ou seja, o frio é aquele que nunca nasceu de novo, é aquele que simplesmente está no mundo, é o ímpio. A palavra ímpio está ligada à rebeldia. O ímpio é aquele que não tolera autoridade sobre ele, ok? Ele rejeita qualquer tipo de autoridade. Então, esse diz: você não é frio, ou seja, você não é um incrédulo, mas também você não é quente. Ou seja, você não é alguém que realmente tem o Senhor Jesus como dono da sua vida e está vivendo intensamente para ele, ok? Então, se não é nem frio nem quente, e ele fala: quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente e nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Passava um rio pela cidade, e esse rio realmente era um rio que era quente. E esse rio passava pelo meio da cidade, era que nem algumas cidades que tem locais onde as pessoas vão tomar banho, né? Eu me lembro há um tempo atrás de Lindóia, né? E outras passagens, outras cidades, melhor, que tem aquelas águas quentes, gostosas, onde as pessoas vão lá e se banham e mergulham, não é? E essa cidade era uma cidade que realmente tinha isso. Ela era cortada por um rio dessa forma. Mas aqui ele vai começar a usar as... Olá, Raquel. Olá, filha. Que bênção. O Claudião está aí também. Que bênção. Então, ele vai começar agora a usar essas coisas peculiares dessa cidade, ok? Como essa água, ele já começou falando que não é nem frio, nem quente, né? Você é morna, estou a ponto de vomitar, não é? E vai começar a fazer uma analogia com respeito
aquelas partes interessantes do comércio, que era exatamente como se fosse uma cidade farmacêutica, vamos dizer assim, que produzia colírio, né, para os olhos, e também uma cidade que produzia roupas de lã. Olha só que interessante que ele vai colocar. Aliás, conta a história que essa cidade teve um problema, possivelmente de terremoto, coisa parecida. Essa cidade foi destruída quase, né? E Roma, o Império, quis ajudar para recompor a cidade. E eles, por soberba, disseram: não, não precisa. Nós somos suficientes para recompor a nossa cidade. E olha o que ele vai falar a partir de agora no sentido espiritual. Então ele diz assim: primeiro ele fala, só vou repetir o 16: assim porque és morno e nem és quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Claro, se é frio, você tem chance de se converter, não é? Se você é quente, uau, aleluia, continue sendo um ótimo testemunho, pregando a palavra de Deus e vivendo. Agora, você é morno, você é aquele crente inerte, apático, não é bom não, né? E é óbvio que essa igreja tinha possivelmente os três tipos, é bem possível, mas a maioria eram crentes totalmente mornos, né? E, claro, aqueles que eram frios dentro da igreja possivelmente não se convertiam pelo testemunho errado daqueles que eram apenas mornos, não é? Apáticos, aquele crente que não cresce, não desenvolve, né? Então ele fala: pois dizes, estou rico. Então, a visão que essa igreja tinha dela mesma era uma visão soberba. É por isso que eu falei que ela não quis nem ajuda de Roma. Estou rico, abastado, e não preciso de coisa alguma. Essa foi a postura que aquela cidade teve diante de Roma. Não, fiquem tranquilos, não se metam aqui, nós vamos reconstruir a cidade. Nós temos dinheiro, nós somos ricos, temos capacidade para fazer isso. Não preciso de coisa alguma. E aí agora Deus começa a falar no sentido espiritual. Porque muitas pessoas estão descansando naquilo que tem, naquilo que possui, naquilo que fazem. Mas, querido, a nossa vida é tão rápida. A maioria aí já sabe, estou com 76 anos e nem percebi o tempo passar. Quanto mais eu vou viver? Não sei. Se for baseado na minha família Nogueira, talvez aí uns 89, 90, né? Minhas duas avós morreram com 100 anos, minha mãe com 89, meu pai com 90. Enfim, eu tenho um tio que acabou de completar 103 anos. Está lúcido, perfeito, tio Geraldo. Então, aqui a gente começa a ver a analogia que o Senhor vai fazer no ponto de vista espiritual. Ele diz assim: e nem sabes que tu és infeliz. Ou seja, vocês estão achando que o fato de vocês serem ricos, abastados, de terem muita grana, que isso é suficiente? De jeito nenhum. Sim, miserável. Vocês estão achando que vocês são ricos, vocês são grande coisa? Querido, você vai morrer, vai feder, não vai levar nada. Você é pobre, cego e nu. Ou seja, cego, ele faz, ele pega exatamente o fato deles serem um local onde as pessoas buscavam por causa de um colírio que eles realmente fabricavam e que era bom para restaurar a visão, para tirar dores, uma série de coisas, claro, dentro da possibilidade daquela época, ou seja, hoje nem sei
se o que eles faziam realmente era algo tão útil assim. Mas é possível. Quantas coisas nós sabemos que os nossos ancestrais faziam, que os nossos avós até usavam, colhiam plantas, etc. E realmente davam grandes resultados, né? E fora isso, ele fala nu. Vocês que são soberbos, porque vocês são fabricantes e produzem lãs, né? Vocês são cegos e nus. Aconselho que de mim, ou seja, tudo que vocês têm no sentido financeiro, físico, de posição em termos de cidade importante, não vale nada. Vocês têm que se arrepender dos seus pecados. Isso ele está falando para uma igreja, ou seja, a influência da cidade penetrava dentro da igreja local. Então ele fala: aconselho que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, no sentido espiritual, claro, vestiduras brancas, eles fabricavam muito lã negra, para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os teus olhos, a fim de que vejas. Então o Senhor usa aquelas coisas que eram peculiares da cidade, como o rio, com águas quentes, o fato deles produzirem colírio e também produzirem vestimenta de lã, e usa dizendo: vocês não sabem nada, vocês são miseráveis, vocês são pobres, vocês são cegos, vocês são nus no sentido espiritual. Porque, queridos, o que adianta nós termos grandes coisas a hora que nós morrermos? A coisa realmente fica muito feia para aqueles que nunca se lavaram no sangue do Cordeiro. Enquanto vivos, nós temos condições de decidir para onde vamos passar a nossa eternidade, ou com Deus ou longe de Deus. E o Senhor está chamando a atenção dessa igreja, dizendo: olha, acho bom, eu aconselho que vocês pensem bem. Aconselho que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Ou seja, eles fabricavam lã negra, e aqui ele fala vestiduras brancas. Colírios para ungir os seus olhos, a fim de que veja. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Ora, se eles eram mornos e eram nascidos de novo, eles iam sofrer o quê? Disciplina do Senhor. O ímpio sofre castigo, mas aqueles que são servos de Deus são disciplinados quando eles estão realmente com seus corações endurecidos. Então ele continua dizendo: sê, pois, zeloso e arrepende-te. Irmãos, essa igreja, infelizmente, é uma igreja que, no mundo que nós estamos hoje, está abarrotada desse estilo. Quantos e quantos que eu conheço que pertencem a igrejas com 1.000, 2.000, 3.000 pessoas. Eu conheci recentemente uma pessoa, encontrei uma pessoa que era da minha época, quando eu ainda estava aqui, e que frequenta uma determinada igreja muito grande. Mas quando eu começo a conversar com ela e fazer perguntas, e também vejo o tipo de comportamento que tem, eu percebo que o tipo de vida dela, no sentido cristão, é mais uma religião. É mais uma pessoa religiosa. Não vou julgar se essa pessoa nasceu de novo ou não. O fato é que a postura dela não está condizente com aquilo que a palavra espera, que nós temos sempre falado dos Tessalonicenses,
uma fé operosa, uma fé em ação. Vou morrer falando isso. São marcas, 3 marcas que nós temos que ter. Uma fé operosa, ou seja, uma fé em ação, um amor abnegado, um amor de dar-se e uma viva esperança na volta de Cristo. Eu tenho encontrado muito poucos com essas marcas. Mesmo sendo salvo, se não cresce, se fica como um anão espiritual, essas pessoas não têm condições para enfrentar as situações, as adversidades. Recentemente, conversando com uma pessoa, essa pessoa estava muito preocupada, muito mesmo com o que está para acontecer no dia 30. E por que está preocupado? Porque muitas vezes, e esse é salvo, mas a palavra, parece que há uma distância entre a palavra de Deus e aquilo que ele realmente vive. Então, ele começou a permitir que o inimigo colocasse no seu coração medo, insegurança. Eu falei, querido, esse Deus que criou todo o universo, ele está no controle de tudo. Nada escapa ao seu controle. Dá um passeio em Salmo 139, dá um passeio em Salmo 91. Deus, ele te ama e ele tem um plano realmente para a tua vida. Se ele te escolheu antes da fundação do mundo, foi com um propósito. Fica tranquilo. Eu falei, olha, eu trabalhei na China, eu andei por Marrocos pregando. Quantos e quantos estão dentro dessas igrejas perseguidas em países muçulmanos ou mesmo comunistas e que estão crescendo, sobrevivendo. É só ver a China, é só ver a Coreia do Norte, é só ver o mundo muçulmano. Aonde muitas vezes há perseguições, é ali que a igreja cresce, a igreja fica forte. E ele continua dizendo assim, olha só, ele fala, sê, pois, zeloso e arrepende-te. Agora, esse versículo 20, que muitas vezes é usado em evangelismo, apenas como uma ilustração, porque o significado é outro, agora nós vamos entender bem. Jesus está do lado de fora da igreja local. Igreja é um organismo vivo, são pessoas que tiveram uma experiência com Jesus. Então, Jesus fala, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, isso é uma decisão pessoal, é o livre-arbítrio, e abrir a porta, ou seja, de tomar a decisão de abrir a porta para que o Senhor entre naquela vida, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. O Senhor está dizendo, olha, você que é morno, se arrepende. Você que é morno, se torne quente. Você que é morno, eu quero entrar na sua vida de verdade, para que você possa desfrutar de tudo aquilo que eu tenho para você. Porque enquanto você está morno, e você talvez seja, no caso deles aqui, era possivelmente a maioria da igreja, eles estavam dando péssimo testemunho para aqueles que eram frios, para aqueles que realmente nunca haviam nascido de novo. E aqueles que eram quentes eram poucos. A influência deles talvez fosse muito pequena, diante da quantidade de mornos, que estavam mais interessados possivelmente nos seus bens financeiros, na sua posição social. Então, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, e nós somos mais que vencedores se você já nasceu de novo, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, olha só, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que fica para nós? Quando eu leio a palavra do Senhor, eu sempre me confronto
eu procuro sempre perguntar: em que condições eu estou? Será que o meu testemunho tem causado impacto positivo na vida daqueles que são frios, daqueles que estão mortos espiritualmente? Será que eu sou aquele que realmente está sempre cheio do Senhor, pregando a palavra de Deus, vivendo o evangelho verdadeiro, testemunhando com vida? Shirley, Nihao, Sandy Diofoni. Deus te abençoe, querido. Então, eu fico pensando assim: aonde eu preciso melhorar? Será que eu estou gastando tempo com o Senhor da forma adequada? Porque, queridos, todos nós somos passíveis de um certo esfriamento, uma certa mornidão, se nós permitirmos que o mundo nos engula. Se nós começarmos a ser, assim, pessoas mais preocupadas com aquilo que estamos tendo, com aquilo que fazemos, com a nossa posição, mesmo dentro da igreja. Quanto orgulho, quanta vaidade, quanta soberba, quanto conflito dentro da igreja, disputa de cargos. Queridos, nós precisamos orar por um avivamento genuíno. E todos os avivamentos e reavivamentos nos lugares que já tinham salvos começaram com um profundo arrependimento. Não é com oba-oba, é com profundo arrependimento. Quando nós nos arrependemos do estado de pecado, eu estou falando de crente, tá bom? Não estou falando dos frios, não estou falando do incrédulo. Estou falando do crente que é morno, que é passivo, que esquenta banco, que nasceu de novo e não produz nada. Não se esqueça que quando o Senhor te chamou, Ele te deu dons, Ele te deu um ministério. E eu encontro pessoas que falam que estão há 30 anos, não sabem nem qual é o dom que ele tem. Não fazem nada, não produzem nada. Queridos, nós vamos morrer um dia. Se não vier o arrebatamento, por exemplo, se o arrebatamento vier hoje, eu vou encontrar com o meu Senhor e cada um de vocês que nasceu de novo estarão comigo. Mas a grande pergunta é: eu vou passar vergonha diante do Senhor? Porque morrer você vai. Se não vier o arrebatamento, você vai morrer. E pode morrer hoje. Eu posso morrer hoje. A questão é: será que eu vou ouvir o meu Senhor olhar para mim e dizer: Raul, o que você fez com os dons que eu te dei? O que você fez com o ministério? Eu não vou ter condições de dar desculpa nenhuma, porque Ele conhece a motivação do meu coração. Ele sabe exatamente por que eu fiz o que eu fiz. Então, querido, o que eu quero deixar para você hoje é: se você é morno, se você é inerte, se você é aquele que realmente não está gerando vidas e não está edificando vidas, arrepende mesmo. Entra no seu quarto hoje, se coloca diante do Senhor e diz: Senhor, eu me arrependo profundamente do estado que eu estou. Eu sei que do jeito que eu estou, o Senhor está a ponto de vomitar da sua boca. Mas eu não quero mais assim, eu quero ser realmente um instrumento vivo nas tuas mãos. Eu me arrependo, Senhor. Encha-me do teu Espírito. Se você é quente, aleluia. Se você é alguém que é ativo e prega, ajuda os seus irmãos que estão mornos. E os frios, que eventualmente não conhecem o Senhor. Eu estou falando com você agora. Se eventualmente você está aqui comigo agora, ou vai entrar depois, quando eu colocar lá
no meu canal e você não conhece o Senhor Jesus, quando muito você é apenas um religioso, eu quero dizer para você que você precisa realmente ter um encontro com o Senhor, porque se vier o arrebatamento, você fica. E não adianta você dizer, mas eu dou dízimo, eu ajudo as pessoas, eu faço isso. Não adianta, morto é morto. Não tem nada que você faça que mude o que você é. E o teu problema não é o que você faz. O que você faz é uma consequência daquilo que você é. Você é pecador, você está morto, separado de Deus. Então precisa nascer de novo. Então eu vou orar por você que é morno, se houver, e orar por você que não tem Jesus. Primeiro vou orar pelos mornos. Meu Pai, coloco diante de Ti cada pessoa que está aqui que eventualmente, Deus, não tem sido um crente verdadeiro, não tem uma fé em ação, não tem um amor abnegado e não tem uma viva esperança na volta do Senhor. Eu os entrego, que o Senhor possa ter tocado o coração deles, que eles se arrependam profundamente, porque Deus, eu sei que o Senhor vai chamá-los, mas dia menos dia. Então, que o Senhor possa ter misericórdia dessas pessoas. E também estou falando agora com aqueles que não te conhecem. Senhor, toque o coração dessa pessoa. Que ela deixe de ser meramente religiosa. Que ela tenha uma experiência com o Senhor. Que ela possa verdadeiramente entender que se morrer no estado que está, estará eternamente longe do Senhor. Então, Pai, que o Senhor possa estar ouvindo a oração dessa pessoa, se houver alguém entre nós. Porque eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. Se você está aqui comigo e você não conhece o Senhor Jesus ainda, ore assim, de coração. Senhor Deus, eu sou pecador, miserável, e entendo por aquilo que foi falado que se eu morrer assim, estarei no inferno por toda a eternidade. Mas eu não quero mais isso, Senhor. Entendi também que Jesus é o próprio Deus, Criador do universo, vida e luz, e que se fez homem aqui, e ele tinha que ser Deus homem, como realmente é, porque como Deus ele podia perdoar os meus pecados e como homem podia morrer no meu lugar, porque o salário do pecado é a morte, e cada um daqueles que estão nesse mundo vão morrer e vão para o inferno. Mas Jesus, através da sua vida, nos dá vida. Ele morre a nossa morte, elimina toda a dívida que nós tínhamos contigo, e ele ressuscita e está vivo. Então, Pai, se houver entre nós alguém que gostaria de ter um encontro com o Senhor, que seja esse o momento. E eu te peço isso em nome de Jesus. Então, se você está aqui ou vai entrar posteriormente, quando nós colocarmos lá no YouTube, diga isso mesmo, como eu já falei antes. Senhor Jesus, eu preciso de Ti. Eu, Senhor, sou pecador e sei que Jesus é o único nome pelo qual importa que eu seja salvo. Então, hoje, definitivamente, eu tomo a decisão e te recebo, Jesus, como meu dono, como meu Senhor e Salvador pessoal. Arrependido de todos os meus pecados, eu creio que a partir de agora, como eu convidei Cristo para entrar na minha vida, eu fui feito filho de Deus e tenho a vida eterna. E todos os meus pecados, passados, o que tenho feito e vou fazer até o último dia da minha vida, foram completamente perdoados. E hoje eu posso ter certeza que se eu partir, estarei eternamente na sua presença. Então, Deus, eu te agradeço por essa nova vida. Encha-me do teu Espírito
porque eu te peço isso em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Querido, se você fez essa oração, então Deus, Jesus não é mentiroso, ele entra para ficar eternamente. Procure uma igreja perto da sua casa, uma igreja séria, uma igreja que pregue a palavra, pode ser batista, presbiteriana, não é? Tem igrejas metodistas muito sérias. Então, procure uma dessas igrejas e comece a se congregar e fale ao pastor, olha, hoje eu tenho Jesus e eu quero ser discipulado, tá bem? Então, eu realmente fico muito contente por qualquer pessoa que estiver aqui, a Graça, minha esposa, acabou de entrar, então eu fico realmente muito contente por ter tantas pessoas aqui, que vocês possam verdadeiramente estar orando por mim, orando pela minha esposa, orando pela minha família, pelos meus filhos, meus netos, porque quando nós estamos à frente, nós somos muito, muito atacados, tá bem? E você que eventualmente estava aí como morno, por favor, cresça na palavra de Deus. Busque um discipulador. E você que é crente, seja um discipulador. Seja alguém que edifique, alguém que pregue e realmente faça aquilo que o Senhor quer que realmente Ele quer que você faça. Tá bom? Que Deus abençoe. Nós vamos encerrar. Se eventualmente você tiver ainda algum pedido final, possa colocar e eu vou encerrar com a oração. Eu agradeço a vida de cada um de vocês que estiveram aqui conosco. Passaram muitas pessoas e nem todos aparecem aqui no visor, somente alguns. E eu sei que até alguns escrevem, não é? E alguns eu consigo ver, mas outros não. Mas quando eu vou rever, muitas vezes eu vejo e até me comunico com alguns deles, tá bom? Então vamos encerrar com oração. Meu Pai, meu Deus, nós louvamos o Teu nome, te engrandecemos. Agradecemos por cada pessoa que está aqui conosco, Senhor. Obrigado, Pai, pela esposa do Oscar, Deus, que tem feito também algumas aplicações, porque ela também teve câncer, não é? E parece que ela está indo bem, pelo menos a foto que eu vejo, ela bem contente, bem alegre, e que o Senhor realmente a cure completamente. Pai, nós pedimos por todos aqueles que nós já oramos, que estão doentes, estão com problemas, e te agradecemos, Pai, não só por esses que estão aqui, mas para aqueles que também vão entrar lá no YouTube, e também pelos seus familiares. Deus, eu intercedo agora por todos os missionários espalhados no mundo, e pastores também. E peço, Pai, que cada crente esteja orando e intercedendo pelo dia 30. E se colocando, Senhor, fechando as brechas. É uma batalha espiritual. As trevas está tentando engolir o Brasil. Não sei o que o Senhor vai permitir, mas oramos por sua misericórdia, para que aquele que entrar preserve a família, não queira realmente aprovar a troca de gênero, nem drogas, nem outras coisas que normalmente estão sendo aí apregoados, completamente contrários à vontade do Senhor. Entregamos cada irmão, cada irmã. Pedimos que o Senhor nos levante como soldados, soldados que realmente se posicionam e que realmente falem
do Deus vivo, com ousadia, porque política não resolve. É só nós olharmos para a história. Nós somos obrigados a participar disso, porque nós encontramos isso na própria Escritura. Mas o que transforma vidas é o Senhor Jesus. E eu peço a Ti, Senhor, que nos use, que nos use. Queremos pregar a Tua palavra, sempre com ousadia, sem fazer média, para que as pessoas possam ser transformadas e libertas. Agradeço a Ti, Senhor, por esse tempo e a vida desses irmãos e irmãs que estiveram conosco. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Bebe, Leonardo, seja bem-vindo. Que Deus abençoe a cada um de vocês. No sábado, eu vou estar caminhando de novo com Moisés. A Eliane escreveu: obrigada, pastor, pela ministração. Em nome de Jesus, louvado seja Deus. Eliane, graças ao Senhor, parece que você está bem melhor, não é? Que Deus abençoe muito a sua vida e a vida de cada um de vocês. Se alguns de vocês quiserem entrar em contato conosco, é só ligar. Nós temos o WhatsApp, entra lá 11 999 11 5272, Raul Nogueira. Tá bom? Eu e Graça teríamos muito prazer em conversar com vocês. Que Deus os abençoe.